O Jesus que você segue é o Jesus das Escrituras, ou o que criaram para você consumir? No podcast Inteligência Limitada, o pastor Mateus Alves e o teólogo Luiz Saião fazem reflexões poderosas, e até polêmicas, sobre como Jesus tem sido interpretado pelas religiões ao longo da história. Eles falam sobre o livre-arbítrio, o pecado, a graça, e denunciam, muito do que se prega hoje em nome de Jesus não tem nada a ver com o verdadeiro evangelho. Neste trecho, você vai ouvir falas que mexem com a teologia tradicional e expõem uma verdade desconfortável. Muita atrocidade já foi feita em nome de Jesus, e ainda é. Assista até o final, e depois me diz, você conhece o Jesus das Escrituras ou o Jesus das redes sociais? Entender a vinda de Jesus nessa terra. Porque Jesus veio nessa terra? Jesus veio nessa terra porque o Vilela não passa de um pecador. Porque o Saião também não passa de um pecador. E nasceu morto em seus delitos e pecados. E porque Deus deu livre-arbítrio e não transformou a gente em robôs. É, a questão do... Que fôssemos programados somente para obedecer e não cair em pecado. Isso, eu creio que Adão, o primeiro homem formado, teve livre-arbítrio. Dali para frente, eu creio que o ser humano não tenha livre-arbítrio. Por que não? Total. Por quê? Porque nós, na teologia, podemos definir livre-arbítrio de duas formas. A capacidade de escolher, ponto. A capacidade de escolher contrária à sua natureza, ponto. São duas questões. Será que eu tenho a capacidade de escolher contrário à minha natureza, se eu estou morto em delitos e pecados? Eu posso escolher a Deus? Não tem como. Efésios 2 diz que eu estou morto nos meus delitos e pecados. Eu preciso de uma ação divina para escolher a Deus. Agora, Adão foi criado 100% bom e pôde escolher o bem e o mal. Eu não estou falando aqui de calvinismo nem de arminianismo, não. Estou falando o que eu creio sobre o livre-arbítrio. Olha que tá. Nós tivemos aqui um debate sobre isso. Olha que tá, hein? Foi muito bom, né? Olha que tá falando, o Jesus mais calvinista dele aqui. Não, tirando os rótulos, eu não me considero nem calvinista nem arminiano. Eu sempre falo isso, o povo me critica. Mas por quê? Eu não concordo 100% com a visão calvinista, também não concordo 100% com a visão arminiana. Só que a questão do livre-arbítrio, sim, de fato, eu tendo mais para uma linha reformada, porque eu acredito que livre-arbítrio seria a capacidade de escolha. Como nós não temos definindo nas Escrituras Sagradas o que é livre-arbítrio, nós vamos para o campo filosófico, nós vamos para o campo teológico, aí a gente vai ter que abraçar uma corrente. Mas voltando a Jesus, o que a gente vê hoje em dia? Quais são as várias linhas de entendimento desse Jesus? Fora o Jesus histórico, né? Que muitas as pessoas estudam, que ele realmente existiu, ele viveu naquela época, fez isso, fez aquilo. Mas nas igrejas... Deixa eu brigar um pouco aqui, brigar com todo mundo, porque assim, ele apresentou uma crítica, né? Que Jesus está sendo, vamos dizer, muito manipulado e trabalhado pelos tempos modernos, né? E aí, talvez, a minha discussão agora é o seguinte, será que é só dos tempos modernos ou a coisa está lá atrás desde o começo, Acho né? Desde o começo, né? Então, nesse sentido, eu não sei, a gente pode até fazer um bem bolado aqui, ele pode falar do Jesus aí moderno, mas acho que um primeiro desafio do Jesus que entra no esquema da religião é que Jesus é judeu. Jesus atua como um rabino itinerante na região da Galileia. E quando você vê a expansão do cristianismo, esse cristianismo ele passa por um mundo grego, por um mundo latino, e vai formar um jeito, né, ocidental de ser, que acaba ofuscando muito do Jesus original. Então, por exemplo, até você mencionou, o calvinismo, o arminianismo, isso são coisas assim estranhas demais do ponto de vista do Jesus raiz, do Novo Testamento. Essa discussão não existe. Seria anacronismo, né? Uma coisa completamente sem sentido, né? E então eu acho que um dos problemas sérios de Jesus foi a sua helenização e depois a sua europeização. Quando você tem uma visão, né, de alguém, e quando você vai ver dentro da realidade raiz, Jesus é bastante diferente disso que é apresentado pra gente, né? Inclusive, o jeito de fazer a teologia que bota Jesus muito descrito como se tivesse assim, dependendo do que o senhor Aristóteles e o senhor Platão apresentaram pra gente. Então eu acho que isso tem prejudicado a caminhada da fé da cristandade, e acho que é uma das razões porque na história da cristandade a gente teve um nível altíssimo de violência em nome de Jesus. E violência religiosa, e de todo tipo, né? Inclusive de católicos, de ortodoxos e de protestantes. E ainda hoje, né? Sim. Muito se mata e morre por causa desta diferença de entendimento sobre Jesus. Só que, falando da atualidade, falando do Jesus de hoje, eu acho que falta muito, sabe, Vilela e Saião, no protestantismo,
Eu tô falando no protestantismo, tô falando da minha turma. Porque minha turma tá complicada. Minha turma tá difícil. Se você tem um 3G no seu celular, você vai chegar no seu Instagram, no seu TikTok, um monte de gente falando sobre Jesus. Um monte de gente pregando sobre Jesus. Só que aí é o Jesus da religião moderna. É o Jesus dos evangélicos modernos. Eu sempre falo, olha, eu não tenho compromisso com o Jesus dos evangélicos. Eu não tenho compromisso com Deus que te ensinaram. Meu compromisso é com Jesus das Sagradas Escrituras. Porque o Jesus das Sagradas Escrituras tem ficado negligenciado, o Saião, como ninguém, fala da parte histórica, mas olhando para hoje, quem é Jesus? Se você, Vilela, perguntar para um evangélico hoje, eu sou evangélico protestante, mas se você perguntar para um evangélico protestante hoje, quem é Jesus? Cara, eu sinto dizer que muitos não vão saber. O que é o evangelho? Não vão saber. Quais são as doutrinas brasileiras? Pergunta para eles, explique a Trindade. Não sabe, porque Jesus se tornou um produto. Quem é Jesus? Parece que as pessoas têm feito de Jesus um bom exemplo a ser seguido. Ou então, que é o pior de todos, o gênio da lâmpada. Parece que Jesus hoje vive para realizar os seus sonhos e os seus prazeres. Os seus desejos. O que você tem de desejo? O que você quer para a vida? Vem que Jesus vai te dar. O que falta lá no seu coração? O que falta lá na sua vida, lá na sua casa? Qual que é o carro que você quer? Qual que é a casa nova que você quer? Jesus pode te dar ele. Vem que Jesus vai te dar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Essa não é a pregação do evangelho. A pregação do evangelho é um Deus irado contra o pecador. E esse Deus está irado contra o pecador porque o pecador é mau. As pessoas falam assim, mas como é que Deus pode mandar a gente para o inferno? Eu fico impressionado como é que Deus pode mandar a gente para o céu. Se a gente não merece céu. Todo ser humano merece o inferno. E Jesus é a solução para esse pecador. Jesus é Deus e o Salvador. Toda mensagem voltada para o homem vai fazer de Jesus um produto que você pode tirar dele o que você quiser. Quando, na verdade, o Jesus das Escrituras tira de você o que ele quer. A mensagem continua sendo, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. O evangelho da prosperidade, o evangelho da confissão positiva, a teologia do coach, tudo isso tem mudado a ideia, o olhar das pessoas sobre Jesus. Jesus não é aquele que está a seu dispor. Jesus é Deus que diz que você está ao dispor dele, a partir do momento que você o recebe como Senhor da sua vida e Salvador da sua vida. A mensagem hoje sobre Jesus tem sido deturpada. Inclusive, essa é a força pela qual eu escrevi o livro. As ideias do que Jesus é pregado hoje, do que é falado sobre Jesus hoje, sendo comparado com o Jesus das Escrituras, principalmente do Novo Testamento. Depois, eu queria ler alguns versículos bíblicos que mostram o Jesus que não é mostrado. Algumas falas de Jesus como o Senhor que as pessoas têm esquecido hoje. Depois eu vou ler aqui quando tiver um tempo oportuno. Então, Vilela, uma coisa que eu acho que chama atenção bastante há uma grande luta para interpretação sobre o que Jesus disse e afirmou. E um dos desafios é o pessoal não entender o que está acontecendo. Então, duas coisas eu acho que são bem desafiantes. Como é que eu entendo as palavras de Jesus? O caminho é a partir da prática de Jesus e da primeira comunidade da fé. Como é que o pessoal entendia e vivia isso, né? E a outra coisa que chama atenção, e aí eu não sei, né? Pode ser que eu vou entrar em polêmica com você, polêmica com o Matheus, ou com todo mundo, com a galera que está aqui, né? O pessoal, eles estão olhando feio pra gente aqui, o negócio está complicado, né? É o lance de que Jesus, ele é contraintuitivo, ele é surpreendente. Tudo que as pessoas estão esperando, eu vou dizer uma coisa bem polêmica, Jesus é decepcionante. Por que ele é decepcionante? Porque ele chega apresentado como Messias. Quer dizer, toda a mensagem de Jesus nos evangelhos é sobre o reino de Deus. O reino de Deus chegou. Bom, os caras estão sofrendo na mão dos romanos. A galera está pagando imposto pesadíssimo. Não é só a gente aqui não. O negócio está feio. Eles estão debaixo do governo da dinastia herodiana. Roma está sugando todo mundo. Aí chega um cara que ele é o Messias, o rei esperado do trono de Davi. Esse cara vai arrebentar a gente. Jesus começa a falar do reino de Deus e o pessoal fala, peraí, o que esse cara está falando lá? Eu acho que Judas, por exemplo, entrega a Jesus porque Judas se sentiu enganado. Bom, pensei que o cara ia tomar o trono, a gente ia ocupar Jerusalém, tirar os romanos daqui, e não deu nada disso.
Então, nesse sentido, Jesus surpreende. Quando você vai ler o Sermão do Monte, que é a essência dos seus ensinamentos, o que Jesus diz, deixa o pessoal assim. Então, o que Jesus faz que é inadmissível? Você é o rei, você é o Messias? Como assim você está curando servo de militar romano? Você é maluco? Não pode fazer isso, cara, que negócio. Ó, os caras que são professor de religião, porque o pessoal fala muito isso, né? Ah, não, Jesus falou de maneira dura, mas o que falta observar é para quem ele falou de maneira dura. Falou com os caras que eram os professores de teologia da época, os caras que entendiam. Ele bateu de frente com a galera do sacerdócio no templo, que eram os saduceus, e os bons e melhores intérpretes da lei na ocasião, que eram os fariseus. Então, Jesus faz coisas, imagina, dentro da tradição judaica da época, você não chega perto de uma mulher assim para trocar ideia. Jesus deixa a mulher lavar os pés dele, enxugar com o cabelo e vai trocar ideia com a mulher samaritana. Samaritana é um herege. Samaritana é uma coisa totalmente absurda. Então, assim, por isso que eu acho, né, aí eu vou dizer, Mateus, é o seguinte, eu acho que todo mundo é bandido. Inclusive a gente, no sentido de querer cercear Jesus para dizer, ó, Jesus é batista, Jesus é presbiteriano, Jesus é da inteligência limitada, não tem Jesus daqui. Jesus, para poder fazer com que as suas ideias preferidas se encaixem de Jesus. O que surpreende é que Jesus, ao mesmo tempo que ele conversa com criança, com samaritano, vai jantar na casa de fariseu, ele interage com todo tipo de gente, no fundo todo mundo olha para Jesus e diz assim, cara, não estou entendendo qual é do rapaz aí. E nesse sentido, aí eu entendo o que acontece na crucificação. Todo mundo sai fora. Pedro nega, Judas trai e os outros fugiram antes. Todo mundo, as ovelhas foram dispersas e ele fica sozinho. Então, assim, é muito interessante, se a gente quiser levar um negócio a sério, é você tentar de boa, em silêncio, com meditação profunda, ficar de frente com o Jesus do Novo Testamento. Posso dizer um negócio muito doido? Uma vez eu estava em Israel, né, como você já esteve comigo lá, aí o pessoal virou para mim e falou assim, Sayão, me diz aí, Sayão, por que os judeus não aceitaram Jesus? Aí eu falei, olha, estão esperando os cristãos aceitarem primeiro. Nossa! O Jesus do Novo Testamento, das construções teológicas e de outros caminhos, depois aí você tem um monte de gente botando carimbo dizendo, ó, Jesus é do meu grupo específico, né, da minha confissão, da minha denominação, do meu... Mas assim, o Jesus, do jeito que tá lá, meu amigo, eu fui ler o Sermão do Monte e passei mal, né? Porque, como é que você lê um negócio do tipo, sejam perfeitos como é perfeito o Pai Celestial? O nome de Jesus carrega poder, esperança e salvação, mas também tem sido usado como produto, como desculpa e até como fachada para interesses humanos. O que ouvimos nesse trecho é um alerta. Será que o Jesus que você acredita é o verdadeiro, revelado nas Escrituras, ou é um personagem moldado pelas redes, pela cultura e até por certos púlpitos? Se esse vídeo te fez refletir, compartilha com alguém. Comente aqui embaixo, quem é Jesus para você? E não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar seu like. A gente se vê no próximo vídeo, e até lá, continue buscando o Jesus das Escrituras.